Esses nãos são fundamentais para que o aluno volte e fale, tive um intercâmbio de sucesso, foi muito legal. Então a gente não pensa porque a gente quer ser chato, não. É simplesmente para que vocês realmente aproveitem ao máximo a experiência. Pode ir lá, Gi. Então a gente vai começar com um item bem complicado, às vezes um pouquinho polêmico, que são drogas e álcool, tá? Vocês estão extremamente proibidos de de beber ou usar qualquer tipo de droga. E isso inclui cigarro, tá? Andresa, mas no país que eu estou indo, o cigarro é a partir dos 18 anos. No estado que eu vou, é a partir dos 16. Então, eu posso fumar. Não, você não pode fumar, tá? Então, intercambistas não podem nem beber, nem fumar, nem usar drogas, tá? Esse é um ponto que, sim, vocês podem vir embora. Então, se vocês forem pegos numa festa que tiver bebida e só menor de idade ingerindo bebida, vocês podem vir embora, tá? Mas eu não estava bebendo, né? Até a gente provar que você não estava bebendo, vai ser aberto, às vezes até uma audiência com um juiz local. Todos os 4 países para onde vocês vão, isso é muito sério, tá? E aí vai ser aberta uma audiência com um juiz local e o pai e a mãe, americano, australiano, canadense, holandês, falam, eu não vou responder, né? É uma coisa muito séria. Então, eu não quero, ele vai embora, tá? Eu tenho 24 horas para trazer vocês de volta. E 24 horas são 24 horas, porque eu não posso deixar que abra essa audiência, ou o que é que seja, em cada país tem um procedimento, tá? Álcool. Vou para uma festa, cheguei lá, tem todo mundo enchendo a cara, só tem menor de idade e, né, eu vi que não está legal. Liga para o pai americano, liga para o pai canadense, para a mãe australiana, holandesa. Fala, vem me buscar, não está legal a festa, tá? Gente, de boa, não está legal hoje, estou indo embora. Vocês não precisam falar qual o motivo, por quê, se expor, mas simplesmente saiam desse local, porque isso pode ser prejudicial para vocês. Vocês vão perder uma vivência que seria super rica, né? Por uma besteira, por uma noite. Andresa, mas eu conheço um intercambista que foi, e foi pela GX, e ele foi um monte de balada, ninguém nunca pegou. Tá? Mas eu também conheço um intercambista que foi, que pegou e que veio embora. Então, tomem cuidado, regra é regra, não é preto é preto, branco é branco, para os 4 países que vocês estão indo. Não é cinza. Então, não tenha jeitinho. Não tem, Andresa, mas dá um jeito. Porque, na verdade, eu não queria. Então, lembrem-se, a gente está, né, todo mundo aqui falando a respeito disso. Se quiserem tirar uma dúvida a respeito, fiquem super à vontade. Vai, por exemplo, final de ano, vai ter um jantar de Natal na casa dos meus pais americanos, servir um golinho de vinho para eu fazer um brinde. É diferente. Se você aqui no Brasil fazia um brinde com seus pais, e lá você está com os pais americanos, vai fazer um brinde, se você se sente confortável, é diferente. Agora, o que nós estamos falando é ingestão de bebida alcoólica, liberdade para isso. Vocês nem para tomar uma cerveja na casa da família vocês podem, tá? Porque menor de idade não bebe nesses 4 países. Mesma coisa, claro, com as demais drogas. E a Holanda? A Holanda é a maconha liberada, tá? Eu vou falar mais da maconha a nível Estados Unidos do que a nível Holanda. E eu quero que vocês tenham muito claro isso, tá? É liberada na Holanda, sim, né? Mas dentro de coffee shops, que eu acho um absurdo ser chamado de coffee shop, né, gente? Vamos falar sério, né? Eu fui para a Holanda agora, falei, gente, eu sugeri que uma aluna trabalhasse num coffee shop em inglês. A coordenadora dela falou para mim, não, então, ela pode trabalhar num café. Num coffee shop ela não pode trabalhar. Falei, é verdade, né? Porque o coffee shop é o local onde você compra maconha na Holanda. E você fuma lá dentro. Só que só pode entrar maior de idade e eles fumam lá dentro. Então, vocês não têm esse acesso. Certo, Gi? É verdade, não tem acesso, assim. Não é que nem as pessoas imaginam. Não é como as pessoas imaginam, né? Mas
Então, menor de idade não pode usar. Vocês não podem entrar num coffee shop, tá? Estados Unidos, a maconha é muito comum, tá? Então, vocês vão saber na escola quem fuma maconha, qual que é a turminha que fuma. Às vezes sai no estacionamento e tem alguém fumando maconha. Vocês vão para cidadezinhas pequenininhas, né? Então, a maconha talvez seja um pouco mais comum do que é aqui. Às vezes eu não gosto de falar isso, porque aqui também é comum. Vamos encarar. É que às vezes a gente não tem acesso, porque a gente estuda numa escola determinada, particular, onde é mais restrito e que não é comum, tá? Mas eu quero que vocês tenham a noção de que lá vocês vão saber quem fuma maconha, vocês vão ver maconha algumas vezes, mas isso não quer dizer que é legal. Ah, mas eu estou indo para um estado, e hoje a grande maioria dos Estados Unidos é legal, né? Dos 50 estados, eu acho que 45 é legalizado, tá? É legalizado, mais uma vez, para maior de idade, é legalizado, né, medicinal em muitos estados, mas não para vocês. Cheguei numa festa, tem maconha, cheguei numa festa, tem bebida, eu vou ligar para os pais e vou embora. Certo? Isso é muito importante frisar, porque o intercambista, ele imagina que ele não fuma, ele não bebe, ele pode estar lá. Isso é muito importante, porque... e às vezes assim... Exatamente, eu estou de boa, eu estou na festa, está todo mundo, e aí eu não estou usando, né? Mas a questão é, se chegar a polícia, e chega, porque os vizinhos denunciam mesmo, né? Vai todo mundo, não interessa quem está, quem não está. E vai todo mundo, no caso dos Estados Unidos especificamente, os americanos entram em probation. O que é isso? Tem que se apresentar perante o juiz com uma certa frequência, tem que estar em casa até as 9 da noite, a polícia vai lá, passa para ver se está em casa até as 9 da noite. Então depende do que é determinado. O brasileiro vem embora. Né? Por que vem embora? Porque a família americana, canadense, holandesa, australiana vai falar, eu não vou me responsabilizar por isso. E aí o intercâmbio não arruma outra família, porque é uma regra que tem que estar muito claro. É uma regra que não existe negociação. Mas tem festa sem álcool? Acho que não tem. Então, no seu caso, Tem festa sem álcool, tá? Nós vamos entrar até num slide, mas eu vou adiantar, que fala de balada, tá? Não tem balada nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, para a idade da Bela também não tem. Para ir para a festa, eles não têm que pedir para os pais, para a família? Vão, mas balada que nem a nossa balada, não tem. Eles vão ter que A idade deles... horário para voltar. Exatamente. A idade deles, no Canadá, nos Estados Unidos, não se vai para bar. Não se vai para danceteria, não se vai no PDM, né? Então, é muito importante isso, tá? Vai ter uma festa, a festa começa às 6h30. Os alunos brasileiros já vêm com aquela, né, o choque cultural, fala, festa às 6h30, que coisa mais ridícula, tá dia ainda, né? O baile da escola, todo mundo de vestidão, começa às 7, tá luz. Não é sol, tá? Mas vocês estão entrando numa cultura que é diferente de vocês. Não é isso que a gente se propôs? Tá? Então, não vai ter balada. Certo? Tem festa? Tem festa? Associar é cedo, não tem bebida. Não. Pode ter bebida também. Também tem, pode ser que tenha. Né? E tem festa, mas as festas geralmente são sem bebida, né, são na escola, tem muita festa na escola, e aqui nós não temos, não faz parte da nossa cultura. Então, vamos fazer uma festa no ângulo sem bebida, começando às 7 horas da noite. Não vai ninguém, vamos ser realistas, né? Então, a gente está entrando numa cultura diferente da nossa. Então, lembrem disso. Mas não vai ter balada. Nossa, Andresa, mas eu estou super chateada porque eu moro numa cidade de 3 mil habitantes e 10 horas da noite está todo mundo dormindo. Isso é o intercâmbio. Né? Então, nossa, então é chato? Não é chato. Por que tanta gente quer ir, quer voltar e quer ir de novo? Porque a vida do jovem
na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá e na Holanda, é diferente. Vocês vão fazer outras atividades. Vão ter, por exemplo, muitas atividades relacionadas até ao esporte, onde todo mundo depois vai comer uma pizza ou vai para uma festa que vai ter na casa de alguém, mas depois de um jogo, e aí vai estar relacionado ao esporte, não tem bebida. Então, é diferente a vida do jovem lá, tá? Não significa que é chata. Mas, muito provavelmente, as festas que vocês vão terminar meia-noite, né? Vocês vão estar em casa, o pai e a mãe canadense, australiano, holandês, vão falar para você 11h30, seu horário de chegada. Eu já estou pulando slides, né, Gi? Eu faço isso, pode ir, vai lá. Estou falando de dirigir, tá? Vocês também não podem dirigir, né? Ah, mas nos Estados Unidos eu posso tirar carta com 16 anos. Mas você não pode dirigir. Se vocês tiverem, nos 4 países, se tiver aula de direção na escola onde vocês vão, e vocês estiverem na idade daquele permitido daquele local, que estado ou país, vocês podem tirar carta. Mas essa carta vai ser entregue para a mãe americana assim que a carta sair. Vocês não têm permissão de dirigir nada automotivo. Que seja um quadriciclo daquela motinha de rodas, não tem permissão. Isso principalmente por causa do seguro, não cobre, tá? Então, vocês não podem dirigir. Segue, Gi. Na Holanda, vocês vão andar de bicicleta, né? Não, pode voltar a carinha dela primeiro. Yes. Tá. Visitas durante o programa. A Sandra fez uma risadinha aqui para mim. Não pode. Nós já falamos sobre isso. Quando os alunos foram lá se matricular na GX, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Mas a gente salienta agora. Eles não podem receber visitas, seja de amigos, seja de parentes. Eles não podem ir visitar um amigo, um parente. Ah, meu pai está em Amsterdã. Ela pode ir lá encontrar meu pai? A regra do programa é não, tá? Pode pôr as carinhas agora, tá? Na verdade, qual é o intuito disso? É a adaptação cultural. Normalmente, quando eles estão bem adaptados, quando acontece, se eles estão mal, já é ruim. Se eles estão bem, é ruim também, porque eles vão ter que passar tudo novamente por essa adaptação cultural. Vão ter que fazer o tchau novamente. E ao invés de ser uma adaptação progressiva, que claro, tem altos e baixos, ela acaba regredindo. Então, essa regra é virtude disso. É pelo bem-estar deles, para que eles tenham um ano bem-sucedido. Não é simplesmente porque a gente não quer deixar vocês irem lá visitar, ver como é, etc. Tá? No final, pode ir? Pode. Tem muita mãe que vai buscar, que vai para a formatura quando os filhos se formam, a família toda vai lá para conhecer. Pode, tá? Mas durante o intercâmbio não pode. Como é tão séria essa regra que vou até dar um exemplo do Thiago. Posso dar, Thiago? O Thiago, na verdade, inicialmente ia ficar na casa de um primo de segundo grau que mora muitos anos nos Estados Unidos, né? E não foi aprovada a vaga em virtude de ser um primo de segundo grau que mora muitos anos, mesmo ele não tendo contato, não foi aprovada, ele vai ficar uma outra família, mas no mesmo estado do primo, a algumas horas do primo. E aí, quando veio a família, veio um e-mail da organização dizendo: ele está colocado, mas os pais e ele têm que ter consciência que ele não vai poder receber visita do primo nem visitar o primo. Tudo bem? Eles estão cientes disso? Tá? Então, isso é levado muito a sério. É uma regra muito séria. E mais uma vez vem aquela, né, pulguinha atrás da orelha e fala assim: mas Andresa, eu sei uma pessoa que foi pela GX, que a mãe foi lá no meio do programa, se encontraram numa cidade, nananana. Gente, infelizmente, nós temos uma tendência no Brasil de infringir regras. Mas o que eu tenho que passar para vocês é as regras, por que elas existem e o que acontece se forem infringidas, né? Porque é um motivo também para que o aluno seja desligado do programa, tá? Não tem discussão.
tá bem? Viagens, né? Eles podem viajar durante o programa? Sim, com família, hospedeira, né? Escola, tá? E intercâmbio. Essas são as 3 possibilidades, né? Ah, não, porque eles juntaram uma turminha e vão fazer uma viagem, vão para uma praia só em amigos. Eles não podem, eles não vão ter autorização, não adianta a gente solicitar, mas a família americana deixou, não vai ter autorização de qualquer forma, tá? Ah, mas ela vai viajar, passar um final de semana na casa da avó da amiga dela da escola. Se a família americana autorizar e se vocês dizerem que tudo bem, aí não tem problema, porque ela vai passar um final de semana com uma amiga sobre a responsabilidade de um adulto, tá? Agora, eu quero fazer uma viagem de Spring Break, que é as férias de primavera, né? Que acontecem praticamente em todos esses países. Sozinho, os meus amigos, não vai acontecer. Mais uma vez, com alguém aqui do Brasil, também não vai ser autorizado, né? Na Holanda, vocês têm várias férias ao longo do ano, porque tem um tempo de estudo, tem umas férias, tem um tempo de estudo, umas férias. Mesma coisa, tá? Então vocês não podem fazer essas viagens. Eu até diria que, em virtude do país, da forma como é, vocês têm um pouco mais de liberdade, né? Em termos de pegar um trem e ir para Amsterdã encontrar uma amiga, né? Mas não tem essa autorização de fazer viagens sozinhas, tá? Então, família, escola e intercâmbio, certo? Vocês não têm, também é uma regra, não ter relação sexual, tá? Isso vem no manual de regras. Andresa, mas na verdade, né, acho que não é adequado para o meu filho. É uma regra que a gente precisa colocar para todos vocês, em virtude de quê? Isso é um problema diplomático. Nós estamos falando de menores de idade que podem ter menores de idade num outro país com outro menor de idade, tá? Então, em todos os manuais de todos os países, isso vem bem salientado. Eu amplio um pouco isso para o universo de relacionamento mesmo. Vocês estão indo para um momento de autoconhecimento, como nós falamos, de ter experiências. E às vezes arruma um namoradinho, uma namorada, acaba restringindo isso, porque fala, nossa, eu só vou estar aqui um ano, eu preciso ficar com a minha namorada, eu preciso ficar com o meu namorado, né? E acaba não aproveitando, não fazendo viagens, não participando de atividades para estar com aquela pessoa. Então, já pensem um pouquinho a respeito disso, né? Ah, Andresa, mas me apaixonei, né? Mas se deem a oportunidade de experienciar realmente o intercâmbio e não de restringir ficar só com aquela pessoa, porque realmente o seu intercâmbio vai ser muito restrito. Agora, com relação à relação sexual, é extremamente proibido. Baladas, nós já falamos delas, elas são diferentes, elas do formato Brasil, elas não existem. Ah, eu estou numa cidadezinha pequenininha, não tem nada para fazer à noite. Não é só você, todos os intercambistas, tá? Ah, mas no grupo que a gente tem de WhatsApp, eu fiquei sabendo que tal aluno está numa cidade que tem uma festinha na escola, e na minha escola não tem. Aprendem a valorizar tudo aquilo que vocês estão vivenciando, porque sempre o jardim do outro acaba parecendo mais florido que o nosso, né? É muito normal vocês criarem esses grupinhos de WhatsApp e como vocês lá, não vão lá postar assim, galera, tô chorando hoje de saudade. Não, geralmente vocês postam, nossa, fui para uma balada muito legal, fui para uma festa com os amigos, não tinha bebida, mas foi muito legal. E aí o outro fala, nossa, eu não tive nenhuma festa aqui ainda, né? Mas lembrem das coisas positivas que vocês estão vivendo, porque a vivência de vocês também está sendo única, tá bem? Horários. Muito importante aqui. Quando a gente fala, e na nossa cultura, né, deixando claro que assim, na nossa cultura, a gente vai numa reunião, às vezes ela começa às 11 e a gente, né, chega um pouquinho atrasado, mas isso faz parte da nossa cultura. Nos países que vocês estão indo, 10 horas é 10 horas, 9 horas é 9 horas, e aí vocês vão receber horários das escolas que vai estar escrito assim, a aula de matemática começa às 9h52 e termina às 10h23. Eu, gente, de verdade,
a primeira vez eu falei, eu não sei olhar isso no relógio. Sinceramente, a minha mãe americana, ela tem muito mania disso, de falar assim, o jantar sai às 5h17. E aí a gente tem 5h15 ou 5h30, né? Por favor, né? Porque para nós, o horário é composto de meia hora, né? Lá, não. Então, tentem, eu sei que vai de disciplina, porque no começo você fala, bateu o sinalzinho lá, né? A gente sai correndo, você chega às 9h53. E o professor fala, você está atrasado, era 9h52. Você está de brincadeira, tá? Mas disciplina, procurem chegar no horário, porque é uma falta de respeito, é cultural. Então eles encaram de uma forma diferente, falam, se eu falei para ele chegar meia-noite, e ele chegou 00:02, Andresa, ele não está cumprindo regras. Daí eu vou falar com o aluno fala, sério? Eu cheguei 00:02, tá? Lembrem, branco é branco, preto é preto. Isso aconteceu com a Bia. Falaram que a Bia não estava cumprindo regra, né? Não, ela não chegou no horário, ela chegou 3 minutos depois das 11. Aí a Lucy ficou brava, né? E a mãe da Bia, nos Estados Unidos, né, a host mom da Bia, é coordenadora de intercâmbio, né? E, então, ela é coordenadora, sabe dessas diferenças culturais, mas a regra do país dela é essa, né? Não existe essa flexibilidade. Chega no horário certo. Então, assim, se você atrasar um pouquinho, meu filho chegou na plataforma lá, era 11h13, ele chegou 11h13, já estava saindo. Na Holanda foi Mil desculpas no alto-falante, porque já era 11, não era 11h14, mas era 11h13 passado. Mil desculpas porque tinha atrasado. Exatamente. Perde até o transporte. Exatamente, e perde mesmo, né? Na Holanda, porque Estados Unidos, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Canadá, eles não vão ter tanto acesso ao transporte público, tá? Porque são países que são mais... os adolescentes na Austrália, eles são muito envolvidos família, né? E Canadá e Estados Unidos, a Canadá está um pouquinho mais que Estados Unidos, mas eles não estão tão voltados para o transporte público como está a Holanda, né? A Holanda, elas só vão usar transporte público praticamente. E você chega no ponto e tem os horários, e é como você falou, o ônibus passa às 11h12, você chegou às 11h13, o ônibus já passou, você perdeu o ônibus, né? Então isso, no início, é disciplina, porque a gente não está habituado, tá? Nem que ela chegou atrasada, ela estava do lado de fora da casa com as amigas e ela entrou para dentro de casa. A Giovana estava junto? Eu estava junto? Não lembro. Foi no final do intercâmbio. Tá, então a gente acho que não estava junto. Por 3 minutos foi então, né? E é uma regra muito séria para eles, tá? Pode ir, gente. Então aqui a gente, mais uma vez, tentou pontuar as mais importantes, que eu quero que vocês deem uma atenção especial lá no livreto. Vão haver outras que a gente vai conversar na próxima reunião, e eu peço que todos leiam, que a gente vai precisar do carnezinho, né, do canhotinho assinado, pai, mãe e filho, que leram e estão cientes de todas essas regras, tá? Alguma dúvida, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Então, por e-mail, vocês vão receber um PDF, tá? Com essas regras, todas elas, o manual, certo? Então eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, né? E aí vamos construindo o intercâmbio desde já com todos vocês. A gente está à disposição. Vamos agora, ao longo da semana, conversar sobre visto, sobre alguns processos diferentes, né, para cada um dos alunos, tá? E qualquer dúvida a gente está aqui ainda. Obrigada, um ótimo final de semana para todo mundo.